Boa noite a todos. Uns me ouvem. Um pouco fanho. Não entendi, alguns irmãos faceiros, outros nem tanto, né? Mas a Bíblia diz que a gente tem que chorar com os que choram. Ok? Meus irmãos, nós vamos dar sequência em nossa série de exposições no livro de Atos. E eu peço a Deus que eu consiga realmente transmitir, obrigado, Rafa, a mensagem, porque a garganta não está ajudando muito. E não foi porque eu estava gritando o gol do Grêmio, porque não teve, ok? Meus irmãos, vocês já ouviram falar um dos grandes teólogos da igreja chamado de Tomás de Aquino? No século XIII, Tomás de Aquino foi visitar o Papa Inocêncio, líder da igreja naqueles dias. E na conversa entre eles, o Papa, todo orgulhoso pelas conquistas materiais da igreja, ele começa a mostrar a Tomás um pouco do império religioso, das suas riquezas. E então ele se dirige a Tomás e diz: veja, Tomás, a igreja não precisa mais dizer que não tem prata e nem ouro. E então Tomás de Aquino prontamente respondeu: é verdade, mas agora também já não pode mais dizer: em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. A grande questão que nós iremos refletir nessa noite é: o que nós temos a oferecer? Será que os nossos interesses são os mesmos dos nossos irmãos da igreja primitiva? Será que nós sabemos o tesouro que nós temos para oferecer? Nessa noite nós iremos fazer a exposição do capítulo 3 de Atos. Mas eu não vou fazer a leitura completa com vocês agora, né? A gente vai fazendo a leitura na medida em que a exposição vai acontecendo. Na semana passada, nós fomos muito edificados através da exposição do nosso irmão Fabiano. E o Fabiano falou sobre algumas marcas de como é uma igreja cheia do Espírito Santo. Como expôs o nosso irmão, uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que persevera na doutrina, no ensino, na comunhão, no partir do pão, nas orações e na generosidade. E nós vimos que em cada um havia temor. E muitos sinais extraordinários eram realizados. E eles louvavam ao Senhor, e o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. É exatamente assim que finaliza o capítulo 2, com uma igreja que é marcada pela ação do Espírito, uma igreja cheia do Espírito. E agora no capítulo 3 nós temos o avanço da igreja. E chegando neste capítulo nós veremos basicamente dois eventos. Dois eventos permeiam este capítulo. O primeiro deles, nós veremos esse conhecido que é a cura de um aleijado. E o segundo evento que segue o capítulo é então a outra pregação de Pedro. No primeiro momento, se você está com a sua Bíblia aberta, nós vemos que aparecem dois personagens muito importantes na história da igreja. O capítulo 3 abre com Pedro e João. É interessante que eles estão subindo ao templo, pois é hora da oração, diz o texto. E isso já nos chama a atenção, porque a oração era a prioridade na vida desses homens. Nós vemos isso constantemente no livro de Atos. E segundo
o Talmud, uma coletânea de escritos judaicos, o povo judeu oferecia orações no templo 3 vezes ao dia, pela manhã, à tarde e ao pôr do sol. Esse é o motivo pelo qual Pedro e João estão subindo ao templo. Você está comigo? Verá que são 3 horas da tarde. Até que no versículo 2, nós temos a informação de um terceiro homem. Nós temos a informação de um aleijado. E esse homem está sendo levado até uma das portas do templo, uma porta chamada Formosa. E ali diz o texto que ele é colocado diariamente para pedir esmolas aos que entravam no templo. A gente não pode esquecer que os aleijados, assim como outros portadores de deformidades físicas, eram proibidos de entrar no templo. Você pode conferir melhor isso em Levítico 21. Então era muito comum também com que esses homens, né, e mulheres, eles não fossem ensinados uma profissão. E isso, como consequência, os levava ao quê? A mendigar. Então, os parentes e amigos os levam até a porta do templo, onde as pessoas estavam passando ali para a sua espiritualidade, para a sua oração. Porque eles pensavam, não, o povo vai se compadecer agora de você e vai lhe dar algum dinheiro. E na sequência do texto nós vemos que esse homem era muito conhecido de todos. Ele deveria mendigar ali por muitos anos. Simplesmente porque no capítulo 4 nós temos a informação que esse homem tinha mais de 40 anos. Esse é o cenário. Então, o mendigo vê que Pedro e João irão entrar no templo. E o que acontece? Ele pede, versículo 3, vendo que Pedro e João iam entrar no templo, no pátio do templo, pediu-lhes esmola. O que acontece? Pedro e João dão atenção àquele homem. O texto diz que eles fixam o olho no mendigo, e eles dizem assim: ei, olhe para nós. É muito provável que ele fazia o seu pedido de esmola já de cabeça baixa. Mas Pedro o chama a: olhe nos nossos olhos. Pedro quer manter um contato com ele. Percebam que esse é um ato de compaixão. Eles estão indo para o templo, mas, diferentemente do sacerdote e do levita da parábola do bom samaritano, eles se compadecem desse homem. Eles o tratam como gente. Mas eu quero que vocês imaginem a cena comigo. O mendigo, então, olha para eles com atenção, ou seja, ele cria expectativas, ele está esperando algo. Quem sabe ele pensa: já que olharam para mim, algum dinheirinho vai vir aí. Acontece no começo do versículo 6. A parte A do versículo, nós temos um balde de água fria. Pedro começa dizendo: não tenho prata nem ouro. Ou seja, aquilo que você está esperando, aquilo que você criou expectativa, eu não tenho. Mas o que tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. O que Pedro dá ao mendigo é muito mais do que qualquer outra coisa que ele necessitava. William MacDonald diz que o mendigo pediu esmola e recebeu novas pernas. O texto diz que aquele homem se levanta e imediatamente os seus pés e tornozelos ficam firmes. E ele entra no pátio do templo andando, saltando e louvando a Deus.
E quando o povo vê aquele homem andando e louvando a Deus, eles reconheceram: ei, não é o mesmo que mendigava por anos na porta do templo? E diz o texto que a reação de todos que viram aquele homem foi de quê? De perplexidade, a parte B do versículo 10. E todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Acontece que a multidão, vendo o que havia acontecido, corre até Pedro e João, porque eles estão perplexos, admirados, simplesmente porque eles acreditam que o poder está em quem? Em Pedro e João. Mas aí, a partir do versículo 12, o apóstolo Pedro vai explicar de onde vem esse poder. E então ele prega o evangelho. Basicamente, essa é a primeira parte do capítulo 3. E antes de avançarmos para a segunda parte, eu gostaria de observar algumas coisas com vocês que nos chamam a atenção aqui no texto. A primeira delas, lá no versículo 1, nós vemos a prioridade da oração. Uma das marcas da igreja primitiva, como nós estamos vendo, é a oração, a piedade, a devoção. Eles entendiam que o poder da igreja não estava em suas estratégias humanas, mas estava em sua dependência de Deus. O interessante é que essa devoção não é algo que ocorre tão somente no privado. Muitos dizem: por que eu preciso ir para a igreja ou então ir para um grupo de oração se eu posso orar em casa? Se o próprio Jesus disse que deveríamos entrar no nosso quarto em secreto para ter um tempo com Ele. Acontece que na piedade cristã, na devoção, nós vemos que ela acontece sim também de maneira particular, mas também no coletivo, na comunhão com os santos. Percebam que eles estavam o quê? Subindo ao templo. Isso é o quê? Adoração coletiva. Com isso nós aprendemos que devemos priorizar a nossa vida de oração, mas também devemos nos reunir em oração com outros irmãos. Porque antes de vermos grandes manifestações do poder de Deus, precisamos ser uma igreja de oração. Porque a igreja sem oração, pode até ter prata e ouro, mas não terá poder. Segunda coisa que nós vemos à luz desse texto é a necessidade do mundo e a verdadeira solução. Nós vemos isso dos versículos 2 a 5. O aleijado é um excelente exemplo daquilo que basicamente as pessoas buscam. Aquele homem desejava o quê? Uma esmola. Mas ela não iria resolver o seu problema, pois ele voltaria a pedir outra vez. Simplesmente porque a sua necessidade estava em algo que não tinha sentido permanente, duradouro. Aquele homem simplesmente pede aos discípulos uma esmola, porque ele não sabia que precisava de algo muito maior. Pegando esse gancho, nós podemos dizer que muitas pessoas hoje também buscam apenas esmolas espirituais, bênçãos materiais, soluções momentâneas, mas não reconhecem sua real necessidade de salvação. O aleijado olhou para Pedro e João, esperando receber algo passageiro, mas Deus queria lhe dar algo eterno. Meus irmãos, há um grande problema com isso. Pois para muitos, Jesus é uma espécie de servo que deve sempre recompensar os homens com bênçãos materiais. Há muitos que já não buscam Jesus por amá-lo, apesar de afirmarem isso. Já não buscam por desejarem estar mais perto do Salvador, mas por ansiarem em ter os seus sonhos materiais realizados neste mundo.
E a pergunta que nós fazemos é: será que estamos satisfeitos com esmolas? Quando Deus tem algo que é infinitamente maior para nos oferecer. Eu não sei se você percebeu, mas o texto está falando de nós. O texto está falando de mim e de você. A verdade é que eu e você éramos como esse aleijado. Nós vivíamos sem esperança. Nós vivíamos mendigando, alheios de Deus, vivendo por migalhas. Mas talvez você diga: ah, não, eu não era assim. Eu conquistei tudo o que eu queria, todo mundo me olhava como um exemplo de sucesso. Isso também continua sendo migalhas diante do que Deus tem para oferecer. A verdade é que Cristo nos alcançou. E então agora Ele nos deu uma nova vida nele. Ele ressignificou a nossa existência, deu sentido, trouxe esperança. E essa nova vida não é algo que tem data de validade, mas é algo que você começa a desfrutar aqui, e assim permanecerá para todo o sempre. É por isso que eu digo que as melhores coisas deste mundo, as melhores coisas que nós podemos desfrutar, que são boas, são como migalhas, como esmolas, diante do presente que recebemos por meio de Cristo, a salvação eterna. Terceira aplicação nessa primeira parte, nós veremos o poder do nome de Jesus. Os versículos 6 a 10. Pedro, diante daquele homem, ele deixa algo muito claro: eu não tenho prata nem ouro, mas ele dá tudo o que tem ao mendigo. Ele diz: em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. É interessante essa declaração, simplesmente porque ela está mostrando que não é Pedro quem está curando. Ele não tem poder para curar, mas é o poder que vem através do nome de Jesus. E Pedro não aceita a glória para si, mas ele fala de onde vem esse poder. É pelo poder do nome de Jesus que Deus cura aquele homem. E o texto diz, Lucas é médico e ele usa uma linguagem muito técnica. Ele diz que os seus ossos são restaurados, os tendões, os músculos são fortalecidos. E aquele homem sai pulando e louvando a Deus. E agora, pela primeira vez, ele vai entrar no templo. Pelo poder do nome de Jesus, aquele homem recebeu infinitamente mais do que havia pensado. A cura deste homem é um testemunho irrefutável do poder de Jesus. No versículo 16, nós somos informados de que pela fé no nome de Jesus, o nome, na sua Bíblia está com letra maiúscula, o nome curou este homem. Não pode ser qualquer nome. Não é o nome de Pedro, não é o nome de João, é o nome de Cristo. Outra coisa que nós podemos observar é que o poder da igreja não está no pastor, não está nos seus membros, está em Cristo, na sua autoridade. Por isso o que a igreja tem para oferecer ao mundo não é um evangelho da teologia da prosperidade, não é um evangelho moralista, legalista, que te ensina a mudar algumas práticas externas da vida. Mas o que temos para oferecer é o evangelho que salva e transforma pelo poder do nome de Jesus. Esse evangelho é aquele que Paulo em Romanos diz que continua sendo o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
Como estamos vendo no livro de Atos, esse foi o primeiro milagre apostólico, por assim dizer, depois do Pentecostes. É interessante que esse milagre abriu as portas para o testemunho do Evangelho. É isso que nós vemos na parte final do capítulo. Milagres acontecem com propósitos, a fim de que o nome de Cristo seja engrandecido e que haja oportunidades e possibilidades de anunciar o verdadeiro Evangelho. Nos versículos 11 a 16, nós temos a resposta do povo. E agora uma nova oportunidade à pregação. Teremos o segundo sermão de Pedro neste livro. Versículo 11. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu atrás deles. Mas quando Pedro vê isso, ele diz no versículo 12, vendo isso, Pedro lhes disse: Israelitas, por que isto os surpreende? Porque vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade. Em outras versões vai estar pelo nosso próprio poder ou religiosidade. O povo olhava para Pedro e João como se eles fossem os responsáveis pelo milagre. Mas Pedro rejeita qualquer glória pessoal e atribui o milagre exclusivamente ao poder de Cristo. Isso é interessante, porque há muitos em nossos dias que buscam glória para si. Há muitos por aí que marcam cultos de milagres. E há diversas pessoas que vivem correndo atrás de milagreiros. Mas a verdade é que Deus não divide a sua glória com ninguém. E Pedro, sabiamente falando do poder de Deus, do poder do nome de Jesus, ele liga esse milagre fazendo uma citação do Antigo Testamento, no versículo 13, a parte A, onde ele lembra o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus. Como comenta pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz: a ação divina operada na vida daquele coxo não era algo novo, inédito, estranho ao legado que o povo já havia recebido. Por quê? Porque não há descontinuidade entre o Antigo e o Novo Testamento. O mesmo Deus dos patriarcas que operou maravilhas no passado é quem está agindo agora. E isso por intermédio de Jesus, seu santo servo. E ele diz: há profunda conexão entre o passado e o presente, porque o Deus que agiu antes é o mesmo que age agora. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele está dizendo: o Deus que vocês ouviram falar pelos profetas, pela lei, é esse Deus que está operando aqui. A pregação de Pedro é impactante, pois ele liga ao Antigo Testamento, que era muito conhecido dos judeus. Ele faz essa ligação com Cristo. E então ele dá uma cartada, ele os confronta aquela multidão perante a realidade deles. Versículo 13, a parte B. Após fazer essa ligação do Antigo Testamento, ele aproveita e se dirige à multidão dizendo: esse Messias, esse homem que foi prometido lá no Antigo Testamento, esse que operou o milagre agora, através do seu nome, é ele a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. E ele diz: vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhes fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida,
mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. Perceba que propositalmente, Pedro utiliza títulos messiânicos aqui, como santo e justo. O judeu sabia o que era isso. Então ele faz essa citação a fim de mostrar que Cristo é de fato o Messias profetizado no Antigo Testamento. E que eles eram culpados perante a morte de Cristo. Pedro estava mostrando o estado miserável daqueles homens. Ele mostrou a culpa deles diante de Deus. E John MacArthur escreve que a pregação verdadeiramente bíblica deve seguir esse exemplo. Mostrar que todos os homens são culpados diante de Deus. Esse é o fundamento necessário da mensagem do Evangelho. Pois somente aqueles que se veem como pecadores, culpados diante de Deus, é que poderão reconhecer a sua necessidade de salvação, a sua necessidade por um Salvador. Pedro, ele não quer agradar ninguém, ele diz: vocês mataram o autor da vida. Pedro está mostrando, a realidade de vocês é essa. Interessante que a pregação dele não termina com a morte de Jesus, mas Pedro faz questão de lembrar da sua ressurreição. Porque se Cristo permanecesse morto, não haveria sentido algum. Mas como vemos nesse segundo sermão de Pedro, como a gente costuma falar, Pedro inicialmente apresenta as más notícias. É assim que deve acontecer. Nós primeiro mostramos a condição real do pecador. Essa é a sua condição perante Deus. Você não pode salvar a si mesmo. Então no versículo 17, nós temos uma transição no sermão do apóstolo. Versículos 17 a 26. Nós temos o chamado ao arrependimento e a promessa de restauração. Como eu disse, Pedro apontou inicialmente a gravidade dos pecados. E após a severa acusação aos judeus e às suas autoridades por terem traído, negado e matado Jesus, agora sim, Pedro adota uma linguagem mais branda. No verso 17 ele diz: agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como seus líderes. Eu sei que vocês fizeram por ignorância, mas saibam de algo. Versículo 18. Mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Pedro está dizendo: a rejeição e a execução de Jesus que vocês cometeram não frustrou o plano de Deus. Deus tinha anunciado de antemão pela boca de todos os profetas que o Cristo haveria de padecer. Ele está dizendo: a maldade de vocês não anula os propósitos divinos nem a soberania de Deus. Deus é o único que pode transformar o mal em bem. Agora que vocês sabem disso, o que vocês devem fazer? Agora que vocês sabem aquilo que vocês cometeram contra o Salvador, o que vocês devem fazer? Versículo 19 e 20. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado Jesus. Pedro chama aquele povo ao arrependimento. Pedro oferece esperança para aquele povo. Se arrependerem, vocês vão receber as bênçãos da aliança. Mas o que é esse arrependimento que Pedro convoca o povo?
Arrependimento é uma palavra grega bem conhecida. É a palavrinha chamada metanoia. E ela significa mudar de ideia ou de comportamento. Então, arrependimento, segundo a Bíblia, envolve muito mais do que uma mera decisão intelectual. Outra coisa que muitas pessoas dizem que é arrependimento, mas não é. Arrependimento não é remorso. As pessoas, quando são descobertas dos seus pecados, não, como eu estou arrependido. Mas não muda. É remorso. Como diz Augusto Nicodemos, arrependimento não é quando você chora, é quando você muda. É uma mudança de mentalidade que gera uma mudança de comportamento. E como resultado do arrependimento e conversão, o texto diz que os seus pecados são cancelados. E então, virão tempos de descanso da parte do Senhor. Em outras versões, virão tempos de refrigério da parte do Senhor. Quer algo melhor do que isso? Outra vez citando Hernandes Dias Lopes, ele diz: arrependimento e a conversão são temas ausentes de muitos púlpitos hoje. Muitos pregadores visam entreter o povo, em vez de levá-lo ao arrependimento. Outros anunciam salvação sem necessidade de arrependimento e conversão. Mas a pregação apostólica é categórica. Não há remissão, não há perdão de pecados sem arrependimento e conversão. Infelizmente, essa é uma triste realidade. Mas o que nós fazemos? Nós chamamos o povo ao arrependimento. Nós apresentamos a maior promessa do Evangelho. A maior promessa do Evangelho não é: venha para Cristo e você vai ser feliz. A maior promessa do Evangelho é: não, venha para Cristo e todas as suas dívidas, suas contas serão pagas. Venha para Cristo e você vai enriquecer. Venha para Cristo e você vai não sofrer mais com problema de saúde. A maior promessa do Evangelho não é a cura do corpo, mas da alma. Indo para o final, o apóstolo chama o povo ao arrependimento. E ele fundamenta tudo o que disse com base nos homens do passado. Você verá isso dos versículos 22 a 24. E então ele encerra nos versículos 25 e 26 dizendo: e vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com seus antepassados. Ele disse a Abraão: por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vocês para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Você acha que isso é pouco? Eu quero finalizar com alguma reflexão, com algumas aplicações desse texto. Primeiro, a igreja, nós devemos priorizar aquilo que verdadeiramente importa. Pedro e João não tinham prata nem ouro, mas eles tinham algo que é infinitamente mais valioso: o poder de Cristo para transformar vidas. Isso nos leva a refletir qual tem sido a nossa prioridade como igreja. Hoje muitos investem tempo e recursos em estratégias humanas, em influência social e diversas coisas, que são boas, mas deixam de lado aquilo que é essencial, que é a proclamação do Evangelho e a demonstração do poder de Deus. A igreja primitiva não era rica financeiramente,
mas era rica espiritualmente, porque dependia de Deus em oração e vivia na plenitude do Espírito. A verdadeira riqueza da igreja está no poder do nome de Jesus, que pode transformar corações. Por isso, meu irmão, nós não podemos perder tempo oferecendo esmolas quando podemos oferecer vida eterna. Outra coisa, muitos procuram felicidade, sucesso, estabilidade financeira ou cura física, mas não percebem que a sua necessidade mais profunda é a nova vida em Cristo. E assim como Pedro e João não deram àquele homem aquilo que ele esperava, mas sim aquilo que ele realmente precisava, assim deve ser também. A igreja precisa anunciar a verdade que o mundo não sabe que precisa ouvir. Isso significa que o Evangelho, ele não deve ser diluído para atender aos desejos momentâneos. Nossa missão não é oferecer um Evangelho de autoajuda, de prosperidade, mas sim de redenção em Cristo, que é a única coisa capaz de suprir a real necessidade do ser humano. Outra coisa, o milagre que aconteceu foi pelo nome de Jesus. E Pedro deixou isso claro para a multidão. Ele não aceitou glória para si, mas ele apontou para Cristo. Isso nos ensina que qualquer transformação real na vida das pessoas não vem de nós, mas vem do poder de Deus. E isso nos chama a vivermos uma vida de dependência de Deus. Não confie em métodos humanos, talentos pessoais. Não confie no seu currículo religioso. O poder do Evangelho está no próprio Cristo. Então, quando nós pregamos, aconselhamos ou servimos, não faça isso baseado na sua força, no seu jeito, mas faça isso confiando no nome de Jesus, pois Ele continua salvando e restaurando vidas. Eu finalizo com uma pergunta. E nós como igreja? O que nós temos para oferecer ao mundo? O que você tem oferecido? Nós temos tudo. Tudo que o mundo precisa é Cristo. Viva para Ele. Anuncie o nome dEle. É assim que devemos viver. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado por podermos aprender do Senhor. Nós éramos exatamente como aquele mendigo. Mendigávamos tantas coisas, sem saber do que realmente precisávamos. Mas um dia o Senhor nos encontrou e nos deu uma nova vida. E agora essa nova vida é marcada por anunciar esse Teu nome. O nome que tem todo o poder. O nome onde toda língua e todo joelho confessará como Senhor. Nos ensina a vivermos debaixo desse senhorio, debaixo da Tua vontade, proclamando com fidelidade e amor as boas novas de salvação. É o que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus irmãos.